Fala turma, tudo bem com vocês? E aí, bora para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar fazendo React do Arthur, do Mamãe Falei, reagindo ao pronunciamento lá do Igor 3K, do Flow, sobre as acusações, né, do Monark em relação lá ao contrato deles e tudo mais. E a gente vai ver a opinião do Arthur e também colocar os nossos pontos ali também sobre essa treta do momento, beleza? Vamos junto lá pra gente analisar essa treta que tá acontecendo e colocar as nossas teses. Ó, tá porra. Bora, vamos lá. Ó, nosso lado da história, né? E já uma galera tá me mandando. O vídeo tá com menos de 2 horas, já tá com quase 200 mil visualizações, né? Isso que o YouTube mostra, que às vezes é mais, né? Às vezes o YouTube ele demora, quando o vídeo vai muito bem, ele demora para ter um delay para mostrar as visualizações. E já tô recebendo um monte de gente, inclusive a página MemeBL me mandou, falou, cara, assista, porque ele fala do Monark e fala do Serjão. Então vamos ver que vídeo é esse. Eu espero que não seja um vídeo de fofoca, tá? Mas como o Igor, o Monark, né, são figuras públicas que inclusive influenciam muita gente e envolve uma sociedade, talvez seja um vídeo que a gente vá, sei lá, ter alguma coisa a agregar para falar de uma relação, né, de amizade, uma relação societária e como eu acho que as coisas deverão ser, pelo menos. Vamos ver, vamos ver. Ah, aliás, você percebeu que eu não tô em casa, né? Estou em Porto Alegre e assim, eu esqueci o meu fone, cara. Então eu tô gravando com o áudio puro do celular. Espero que fique bom. Se não ficar, Eita, pena. pega, Vamos ainda ver. tô tendo uns Esse aqui probleminhas técnicos aqui. Eu acho engraçado que o Arthur, ele sempre descreve, né, o local onde ele tá gravando. Pô, acho que vocês já perceberam que eu não tô em casa, então peço desculpa pra vocês se a luz não estiver legal, se o meu fone não tiver exatamente conectado aqui. Às vezes o pessoal nem percebe, nem iria perceber, mas ele fala, né? Aí não tem como não perceber essa porra aí. Ô, Arthur, né? não é um vídeo resposta. Isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, O Igor aqui tá no modo Nando Moura, né? Fatos. vamos lá. Vamos lá, só uma Algumas coisa assim. O vídeo dele, nossa, muito bem gravado, cara. Cenário bonito, luz bonita, é, o som bonito, falando rápido, dinâmico. E assim, sobre o mérito, já em 20 segundos já vou falar uma coisa. Às vezes realmente é um saco, cara. Às vezes você tem que gravar vídeo de coisas que você não tá afim. Só que você precisa dar satisfação pra tua comunidade. Não adianta. A galera fala, meu, eu preciso de munição porque eu gosto de você. Eu preciso ouvir o seu lado de uma história que estão falando de você, cara. Às vezes não dá, às vezes dá. Às vezes você consegue não falar do assunto, às vezes você realmente tem que falar. Vamos ver. Realmente, o Monark falou algumas coisas dele, mas deixa eu assistir pra ver minha opinião aqui. Vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer um podcast. E qual era o momento que a gente estava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez. E ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha. Importante, cara. Nunca se iluda com uma montanha de dinheiro que você conquistou, que ele vai embora assim, ó. Você tem que pôr o dinheiro para trabalhar para você.
Isso é fundamental, cara. Você precisa ter liquidez, você precisa ter fluxo de geração de valor. Senão, cara, senão não adianta. Você pode ter ali, putz, cara, juntei 200 mil reais. Ele vai embora assim, ó. Tá, enfim, vamos lá. Tinha do que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, Só uma coisa, né? Carol. Logo de cara eu vou te falar, independente do que aconteceu, é muito feio, cara, quando você sai de um lugar e você começa a falar, não, porque naquela... Então por que naquela época você não falou, cara? Não, porque naquela época eu que ajudei, eu que fiz, eu que aconteci. Fica com cara de dor de cotovelo, cara. Eu acabei de ver a briga, não sei se vocês viram, do Roberto Roberto Barros, que é do Falaschi. E, pô, é tão Lá ele. triste ver isso. O cara tocou com o Edu Falaschi, sei lá, 5, 6 anos. É agora, não, porque ele me pagava um pouco. Pô, cara, sabe, a vida adulta é assim, cara. Você faz escolhas, né? Você renuncia a coisas, você aposta em coisas, você investe em coisas. E se você tá num negócio que tá bom, se alguém colocou arma na tua cabeça e te obrigou a fazer uma coisa, tá? Ou alguém descumpriu o contrato com você, alguém falou assim, vamos combinar isso aqui, depois a pessoa descumpriu. Se isso aconteceu, beleza. Se não aconteceu, cara, vida que segue, vida que segue. Vamos. Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer. Sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Opinião sobre o Flow do Velho Testamento, tá? Eu conheci eles em 2016, se não me engano. Eu sei que eu fui um dos primeiros convidados quando eles estavam em São Paulo. E eu lembro que me fala, eu não lembro agora se foi o Monark ou se foi o Igor, eu não lembro quem entrou em contato comigo, sinceramente. Eu não conheci nenhum dos dois, né? Porque, sei lá, sempre fui meio prego assim. Agora, uma das coisas que eu achava mais legal era a dinâmica entre os dois, cara. E os dois sozinhos, eles não são o que eles são juntos, né? O Monark, ele era meio bad cop do negócio, sabe? Ele fazia umas perguntas polêmicas, o figurão, o cara que às vezes dava umas discordadas, o malucão. E o Igor 3K era o simpaticão, era o cara, caramba, caralho, dava aquela risada dele. Era uma mágica, cara, era um carisma, era uma sintonia que eles tinham, né? E aí, infelizmente, cara, depois do episódio lá do que o Monark falou, que também, enfim, não é criminoso, não é nada disso, ele foi injustiçado por conta das coisas que ele falou, e eu defendi eles na época, defendi o Monark na época, defendi o... Aqui, pessoal, acho que é importante, né, a gente colocar, eu acho que toda a sociedade que tu venha fazer, ou que tu tem, por exemplo, ela não pode ser feita com duas personalidades iguais, né? Se tu tem um sócio hoje, eu acho que um time, né, formado ali com sociedade, ele por exemplo, o meu sócio, ele é bom na execução, eu sou bom no comercial, por exemplo, né? Então, por exemplo, não adianta os dois ser bom, né, na execução do processo se tu não tem um deles que é bom no comercial, pelo menos para administrar um time comercial, né? Isso trazendo um pouco pro meu cenário, né? Eu trabalho hoje com marketing, então essa parte da sociedade, acho que é igual o Arthur tá falando, um complementa o outro, né? Ou complementava o outro, nesse caso aí do Igor e do Monark. Na época, fez a campanha do Monetiza Flow, tudo certinho, né? Muito triste ver que isso aconteceu e isso acabou. Muito triste, cara. Muito triste. Por isso que você tem um sócio, cara,
cara, vamos estar junto até o fim, vamos passar pelas dificuldades juntos. Ninguém traiu a causa, ninguém cometeu crime, vamos junto até o fim. Cara, que situação delicada isso aqui. Eu já vivi na pele, tá? Já vivi na pele uma situação de sociedade aonde, assim, começando, né, pelo início. Tu ter sócio ou tu ter uma empresa, uma empresa com sociedade na boa, a empresa faturando, a empresa buscando superávit a cada mês, meu, é a melhor coisa que tem. É a coisa mais fácil, melhor dizendo, que tem. O problema é quando a empresa começa a quebrar aos poucos ou entrar numa crise. Porque toda empresa, a gente tem folha de pagamento, existe funcionários para ser pagos, e nem sempre, né, pelo menos a grande realidade das microempresas no Brasil, nem sempre elas operam com lucro. Geralmente, a empresa opera com saldo devedor. E aí, assim, a gente tem que ter responsabilidade em pagar os funcionários, mas não quer dizer que para ti vai sobrar alguma coisa. Então, é o que eu digo, cara. Eu não, eu primeiro assim, hoje eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso, tá? Não indico sociedade com ninguém, tá? Então, assim, se tu quer dividir responsabilidade com outra pessoa, contrata, velho. Contrata um gerente, contrata um CEO, contrata. Faz contratação. Porque aí você pode cobrar essa pessoa, né? Sem precisar ter como uma responsabilidade, ou pelo menos, tipo, fazer com que, porra, cara, a empresa tá se fudendo, tá quebrando, e tá só eu pensando aqui, não. Se ele for teu funcionário, tu tem o dever de cobrar, né? É que é diferente de uma sociedade. Até porque uma sociedade é igual um casamento, né? Então, às vezes, tu passa muito mais tempo na empresa, muito mais tempo trocando ideia com o teu sócio do que com a tua própria esposa. Então, isso conta muito, né? Então, se vale a minha dica hoje, não tá dizendo que é certo ou errado, tá? Mas é o que eu vivi e o que eu hoje indico para as pessoas. Se realmente tu tá pensando em colocar um sócio, pensa bem, tá? Essa pessoa ela tem que ser muito 100% alinhada com teus pensamentos, com os teus ideais, com teus princípios, com a tua vontade de crescer e vencer na vida. Porque ser apenas mais um, ou ter apenas mais um dentro da empresa para dizer que tem um sócio, cara, pensa bem. Às vezes não faz sentido, tá? Não, é muito difícil. E aqui sem me alongar muito, mas até porque aquela conta, pensa bem. Às vezes, tu consegue ter conseguir garantir 1, 2, 3 meses de instabilidade financeira, né? Talvez tu tenha uma grana guardada, e às vezes teu sócio não tem. E esse teu sócio tem família, o teu sócio tem esposa, tem filho, por exemplo, que dependem deles também. Então, assim, eu não tô julgando, sabe, quem correu, quem saiu fora de uma sociedade. Né, geralmente, todo mundo tem suas responsabilidades, todo mundo sabe aonde o calo aperta, né, quem dizer meus pais. Mas é aquilo que o Arthur tá dizendo, o que eu não concordo é a pessoa que simplesmente vira as costas, porque determinado período de tempo na tua empresa acabou não dando certo, entende? E aí sim, aí eu acho que é uma trairagem. Enfim, não quero me alongar muito nisso, porque eu vou acabar entrando em assuntos pessoais que eu acho que não tem muito a ver aqui. Beleza? Vamos pra cima. Eu sou dessa opinião, tá? Mas enfim, vamos lá. Tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali. E isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente estava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o que, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho. Né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Sim. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Deixa eu falar uma coisa, cara.
É isso que é foda. Eu não sei o que o Arthur vai falar aqui, tá? Mas isso que é foda. Entra numa linha aonde, porra, eu fiz tudo pra crescer e tu fez tudo pra destruir isso e vice-versa, sabe? Isso é o que eu tô dizendo, uma sociedade é um casamento. Geralmente, quando é casamento, quando se separam, é um falando mal dos outros, do outro, né? E uma sociedade também geralmente é assim, né? O que saiu prejudicado acaba falando mal, indiferente se tu teve uma troca de, né, legal ali no período que tiveram de sociedade. Enfim, é bem complicado. Por isso que pensa bem antes de tu colocar alguém de sócio, tá? Eu não acho justo falar que o Monark fez tudo sozinho. Também não acho justo falar que o Monark destruiu tudo sozinho. Eu acho injusto. Vocês estão juntos, cara. Na vitória e na derrota. Se o cara falar, mano, traiu o movimento, traiu o flow, traiu o robô, beleza. Agora vocês estão ao vivo lá, o cara falou uma besteira, não dá pra jogar nas costas dos caras e falar, né? Por outro lado, não dá pro Monark também ficar falando, não, eu que fiz tudo sozinho, o Igor não era. Para. Agora sim, eu vou te falar, o Monark, cara, eu não acho que o Monark esteja em pleno gozo das suas faculdades mentais. Tá? A galera dá risada, ele acha que as minas dele eram trans, ele acha que todas as mulheres são trans, ele acha que a Luísa Sons é trans, que engraçado. Não é engraçado, cara. Eu não acho engraçado, eu acho que, dá hype, dá view, né, tá perto assim da pessoa assim, ou explorar essa fase da pessoa, eu acho que o Monark ele deveria se tratar, de verdade, eu acho que ele tá com algumas paranoias e tal, o que é triste, porque o Monark é um cara do bem do caralho, e ele, eu vou te falar, o Monark, como eu falei já, o Monark é um dos caras mais injustiçados da história do Brasil, de verdade, né, então, enfim, eu vejo isso com muita tristeza, cara, de verdade. De verdade, vamos ver. Junto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema para tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não estou entendendo essa de um complô para tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil, a gente teve tweet do ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia, teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react, teve jornal do mainstream. Eu sei bem como é que é isso, né? Eu sei bem como é que é isso, cara. Eu sei bem como é que é isso. Ligando para os meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Tá foda, Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100%. Caralho, Arthur. Porra, o maluco não para quieto, velho. Que merda é essa? De tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. E vou falar uma coisa, cara. O que é absolutamente injusto, absolutamente injusto, foi sinalização de virtude de todo mundo, um monte de babaca. Tira meu episódio. Vamos tirar o patrocínio. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O cara pode ter uma opinião polêmica, você pode discordar, ok. Agora acabar com a vida do cara, acabar com a empresa do cara, né? Dos dois, né? Como se eles fossem más pessoas. Nem deram a chance dos caras. Não, peraí, vamos sentar aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu falei besteira aqui, o Flow Podcast se desculpa, tal. Vambora, vamos pra frente, né? Vamos fazer uma ação aqui pra consertar isso daqui. Nem deram a chance deles fazerem isso. Nem deram a chance, cara. O que aconteceu com o Flow foi outro absurdo também. Por isso que eu tô falando, cara. A gente ainda vai amadurecer, tá? Lidar com esses ufanismos públicos vindos de sinalização de virtude de internet, tá? Essa que é a verdade. Então, aqui a gente está falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né?
Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia para todo mundo ver o que eu estava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente... Antes disso, tá? Eles já não estavam no Bem Bom, tá? O Flow, antes disso, já não estava no Bem Bom. Realmente foi muito difícil pra eles, cara. Assim, a gente sabe de algumas coisas aí, enfim, não sei o que ele vai falar, mas realmente foi bem difícil, né? Enfim. Que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou para o patamar que a gente estava, porque essa crise veio no auge, quando a gente estava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim, mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar. Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi, a gente veio até que junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Eu acho, cara, mais uma vez, eu acho muito triste você fechar um contrato com uma pessoa, isso aqui é entre nós, tá tudo certo, beleza? Vamos lá, vamos pegar as coisas boas, as coisas ruins, vamos junto, ainda que separado mediaticamente, mas vamos juntos honrar esse contrato, e de repente, anos depois, a pessoa fica falando do contrato, não, esse contrato, não, esse contrato. Pô, você não assinou? Não foi bom pros dois? Alguém descumpriu o contrato? Descumpriu, então vai na justiça e cobra. Não descumpriu o contrato, então acabou, velho, escolha tua, tá? É ridículo, cara. O Brasil tem essa mania mesmo. Fiz o contrato, mas eu sou o coitadinho. Não é bem assim, cara. Você fez o contrato, você é um homem adulto, né? Que responde pelas suas questões, cara. Né? Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá,
e ele perde o contrato com o Rumble Sim. e tudo acaba ali. Só uma coisa, ele olha entra só que numa coisa, olha só que coisa. No dia do cancelamento do Flow, o Kim tava lá. No dia que caíram os canais do Monark no YouTube, eu estava no Monark, né? E aí tem um mal entendido aqui, todo mundo, você foi a favor, eu não fui a favor. Ah, tô com o microfone desligado. Caralho, hein, Arthur? Ah, pé frio do caramba, hein? Pessoal do MBL. Cara, eu vou te dizer, eu tava assistindo essa entrevista do Monark com o Arthur no dia que caiu o canal dele lá. Que o, sei lá se é assessor, o que é assessor não é, né? Mas é o cara que trabalhava junto com o Monark. Ele comentou, ele falou no off, né? Arthur, o Monark acabou de cair todos os teus canais aqui no Brasil. E aí o Arthur até pergunta: o meu canal? Aí ele: não, o canal do Monark. E aí, acho que o Arthur perguntou pra ele: mas tu divulgou a. Na verdade, eu acho que o Arthur perguntou pra ele: mas por quê? Aí o Monark falou: eu acho que é por causa da live do argentino. Daí o Arthur: pô, mas tu divulgou a live do argentino? Então concordo do teu canal, do vídeo ter caído. Aí ele até argumentou: não concordo sobre o teu canal ter caído, sim sobre o vídeo, né? Algo nesse sentido, né? E isso aí também é outra coisa que os bolsonaristas pegaram assim como: pô, tá ajudando o judiciário ali do Alexandre de Moraes, enfim. E o corte tá no ar, é só assistir. Cai a live do canal, o cara avisa ele, seus canais do YouTube acabaram de cair. Fala pro Monark, eu falei, sério? Nossa, por quê? Não sei, é ditadura, cara, fumando um vape, sei lá o quê. Eu falei, deve ter sido a live da Argentina. Eu falei, mas você publicou a live da Argentina? Eu falei, Monark, aí também é foda. Aí ele: você é a favor de cair meus canais? Eu falei, não sou a favor de cair seus canais, mas sou a favor de cair a live do argentino, porque ela é objetivamente criminosa, tá? Você pode ser contra ou a favor da lei, mas a lei diz que você não pode mentir sobre o processo eleitoral durante a campanha, e tinha mentira ali. Tinha 2 mentiras objetivas, já falei 1 milhão de vezes, falava que as urnas tinham softwares diferentes, o que era mentira, que elas não eram digitáveis, o que é mentira também. Depois o próprio relatório das Forças Armadas desmentiu a live do argentino, e depois a gente viu que no dia seguinte que isso aconteceu, Aqui a gente vai entrar de novo na briga contra os bolsonaristas, né? Mas, cara, quanta gente conhecida, cara. E pessoas. É o que eu tô brigando demais com isso, cara. Pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, cara, que caíram nessa falácia, que caíram nessa mentira dessa porra dessa live do argentino, cara. Cara, olha. o Mauro Cid mandou num grupo lá, não, essa live é da turma nossa, ha. Né? E a gente avisava o Monark, né? Ninguém é a favor de censura. Só que você tem uma placa tipo assim, não pise na grama. Você pode discordar da placa, então lute para tirar a placa para mudar a lei. Você não vai lá e fica pisando na grama, porque você vai sofrer a consequência, né? É a mesma coisa que aconteceu, né? Ele caiu no bait dos bolsonaristas e ficou lá, liberdade de expressão, e na hora que ele se ferrou, nenhum bolsonarista ficou do lado dele também. acaba ali e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5.000 para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os R$50.000. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente, todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum, a gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferece o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de R$50.000 para o Monark, eu consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender, de fato. Não, é o que eu tô falando, ó, eu também acho que não tem nenhuma inteligência aqui. E eu também não acho que tem algo maquiavélico. E que é outra coisa, né, cara? Se isso aqui, se fosse na vida real, cara, não cumpriu um contrato, meu, vai na justiça, entendeu? Eh, Mas na internet tudo vira motivo, né? Tudo vira motivo pra tu crescer, pra tu criar like, ganhar like, pra tu criar mídia. É tudo complicado, cara, porque as coisas seriam muito mais simples, mais fáceis se vocês realmente tratassem isso como homem de verdade, sabe?
Eu acho que o Monark só não está bem. Eu acho que o Monark não está em pleno gozo das faculdades mentais. E por que eu tô falando isso? Porque o cara, eu vou falar uma coisa. Às vezes a gente brinca, né, da Janaína Pascoal. Janaína Pascoal é doida, mas não rasga a nota de 100, não. O Monark rasga. O Monark rasga. O Monark é isso, ele tá colocando em risco a única fonte de renda hoje que ele tem, que é uma bela fonte de renda. Cara, $5.000 por mês é uma bela fonte de renda, tá? Caramba, velho. É triste isso. De juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que, eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses, então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou. Isso é um detalhe de contratual que nunca ninguém vai saber. Ou a gente vê o contrato, não tem como saber. Existem modelos que são assim. Ó, você vai me pagar tanto por mês. Se você não conseguir, você vai pagar depois, mas você vai pagar com juros. Existem modelos, não sei, não dá pra saber. Tá? Isso não dá pra saber. Só quem assinou, só quem leu o contrato sabe. Conta da circunstância, não faz sentido, entendeu? Nunca teve Ó, caso. só uma coisa. Isso faz sentido dependendo do contrato. É normal, por exemplo, se alugar um imóvel. Eu já fiz isso, cara. Ó, aluguei um imóvel, não tenho dinheiro pra pagar o aluguel. Me dá tem um nome ali, uma carência de 2 meses e eu te pago no final do contrato com juros, beleza. Então, por exemplo, o aluguel é 5 mil, você vai me dar 2 meses de carência, são 10 mil, eu vou te pagar no final do contrato, que é daqui 4 anos, vou te pagar 18 mil desses 2 meses que faltaram, beleza? Tô dando um exemplo, às vezes acontece isso. Lote. Nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás. Isso é verdade também. Aí eu escolhi não com certeza também. Isso com certeza. Depende de quem assinou, quem tem a marca, tá muito claro, tá muito associado ao Igor, o Flow, né? Isso também tá muito claro. processado. A sensação Isso é outra coisa, a gente já teve esse problema também. O Alexandre Frota tentou roubar a marca do MBL. Foi um puta processo custoso, chato pra caramba. E é foda, né, meu? É foda, mas enfim. é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Jean, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lá. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar $50 mil, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro, e portanto não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí com essas duas mensagens ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Jean, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, só ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chega um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato, viu? Por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, tentou de tudo. Então outra coisa aqui, pra você aprender dessa história, isso aqui, esquece a parte da fofoca. Você que vai fazer um negócio, presta atenção. Comunicações, elas têm que ser oficiais. Ou você vai mandar um telegrama, ou você vai mandar um e-mail exigindo resposta, ou você já tem um WhatsApp, que você troca a mensagem com as pessoas, e você manda o WhatsApp, você tem uma confirmação de entrega da mensagem. É isso, senão não vale, tá? Não vale. Pode conversar com qualquer advogado, é assim que funciona. O WhatsApp vale como comprovação de contato? Vale, em determinadas condições. Não é assim, você pega um número novo, manda mensagem, mandei o WhatsApp, tá aqui. Não é bem assim. Diferente, tem uma conversa no WhatsApp, a pessoa viu a mensagem, ela sabe que é o meu número, nós trocamos ideia, tá aqui. Beleza. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que aconteceu aqui. E, novamente, vai comunicar alguma coisa, quando você tem um contrato, leva isso pra tua vida, escuta isso, escute de alguém que tem experiência com negócios, cara. Não tô falando que eu sou gigante, tenho um monte de dinheiro, muito pelo contrário, é experiência de verdade, porque é a experiência de quem não tem grana, teve que pegar dinheiro, dívida e fazer acontecer as coisas, que é o meu caso. Sempre, cara, sempre que você vai se comunicar com alguém, registre tudo. Registrou, salva em mídia, salva em nuvem e salva em mídia física. Salve as coisas, porque um dia você, tinha comunicado, cadê, então, perdi a senha do e-mail, ou o Outlook deletou, esquece, cara. Seja organizado, bicho. Se você não é, delegue pra alguém organizar pra você e confira se tá tudo organizado. Tô falando, cara, porque, cara, é muito importante que você faça isso na tua vida, tá? Então é uma fantasia dizer que a Às vezes a gente que é de boa, entre aspas, a gente leva muito na conversa, né? E isso já aconteceu comigo também. De tratar com uma pessoa, de deixar tudo organizado porque ela foi tranquila, foi de boa comigo, não precisa fazer contrato, não precisa. Não. Lá na frente eu tomei uma bem ruim. Então, cara, realmente isso que o Arthur aqui falou faz total sentido, tá? Então, tudo que tu for fazer, principalmente se envolvendo o mundo empresarial, né? Cara, contrato, aceite, print o que tu puder, mas faz algo pra te respaldar isso futuramente. gente
não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Sergião. E antes de eu começar a falar do Sergião, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo... Não sei o que aconteceu entre o Sergião e o Will. Não sei, mas eu vou te falar, meu irmão. O que a gente passa no MBL com isso, o cara entra no MBL, ele, sei lá, ele ajudou a panfletar numa manifestação. Ah, sou do MBL. E o cara sai, não, porque lá dentro... Pera lá, você não sabe das coisas. Você vê um pouquinho, né? Puta, cara, isso aí, eu não sei o que aconteceu. Vou ver agora, junto com você, o que aconteceu no caso do Sergião, mas eu vou te falar. É muito triste também. Pessoas que se aproximam de instituições ou de marcas, etc., e saem com a autoridade de quem esteve lá dentro, sendo que às vezes você conhece uma camada das coisas, né? Vamos lá. Sendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tá uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Sérgio, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui, várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha, nem entrega pra marca, o cara vinha. Falando negócio do Sergião, gosto muito do Sergião, adoro o Sergião. Sergião, gosto muito de você. Só que o Sergião é desorganizado, mano. O Sergião é foda. O Sergião é foda. Nossa, marca as coisas que ele não vem. E não é porque ele é uma pessoa má. Não é porque vou dar um boné nos caras. Não é por isso. Né? Porque o Sergião é atrapalhado. Cara, o Sergião, eu brinco com ele que é o seguinte: ele é igual aquela estante de livros que ele tinha quando ele fazia aquela live, com aquela estante de metal. É um monte de livro, cara. É um monte de conhecimento. Um livro meio torto, um segurando o outro. E aí tem um bonequinho na prateleira. E aí também tem um trabalho impresso de algum aluno dele próprio. E aí tem uma apostila. E aí depois tem uma outra coisa ali. O Sergião, eu brinco que ele é assim. O cérebro dele é assim, né? Vamos lá. Foi desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui. É a cara do Sérgio fazer. Não sei, eu não sei se realmente aconteceu. Eu tô vendo um ou outro falar ali, mas é foda. Aí tem gente que é assim, cara. Tem gente que é instável, imprevisível, né, cara? É difícil. Eu, pessoalmente, não gosto de firmar compromissos profissionais com pessoas assim, tá? Eu sou chato, cara. Eu sou chato com atraso pra caramba. Eu sou chato, mano. Eu sou muito minucioso com as coisas, né? Então eu falo, essa live atrasa direto. Cara, é que eu não fico constrangendo meus convidados, mas 99% das vezes não é por minha causa. Né? Mas enfim, né? Eu sou bem chato com tudo isso, enfim. E eu acho que a gente devia ser mais suíço nesse aspecto, tá? E menos carioca. Vai. E a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live, queria chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Porra, mas daí é foda, né? Imagina tu organizando. Ei, mano, tu tá chegando? Pô, não é aquele tô indo. Não. Caralho, eu tô do outro lado do Brasil aqui. Caralho. Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de perguntas. E vê isso na internet, cara. Falar, gostei dessa atitude do Igor. Não se fala dessas coisas, ele preservou. Vai. Acontece, no fim das contas. Porque a gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou pra destruir o programa, quando na verdade o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas pra pôr no canal. E inclusive essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Sem Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar pra criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público pode marcar, exato. Eu vou falar aqui. Eu lembro quando tinha correntes de e-mail, né? Não tinham memes. E aí eu lembro que tinha um negócio assim. Tal pessoa negou tal projeto, e depois tal outra pessoa negou outro projeto, estavam negando simplesmente, sei lá, é um projeto foda que deu super certo. Cara, quando você tem alguma coisa que faz algum sucesso, não tô nem falando que faz muito, faz algum sucesso, muitas coisas lhes são apresentadas, e a esmagadora maioria não é interessante. A verdade é que a maior parte das ideias não são boas. Eu não tô falando dessa do Sérgio, eu nem sei do que eles estão falando, tá? Mas eu tô falando assim, é normal você ter mais recusas na sua vida do que aceites. E é normal que você erre mais do que você acerte. É normal isso. Nas coisas que você vai investir, nas coisas que você vai fazer uma empreitada. Aí você fala, puta, mas tem um caso de sucesso que o cara logo de cara acertou. Beleza, é uma exceção. Ou tem o caso que, puta, ele foi negado e na verdade o projeto deu muito certo. Tudo bem, cara. Só que as pessoas não têm como prever o futuro. E muita coisa ruim aparece, cara. Vocês não têm ideia. Quando você tem uma visibilidade, principalmente quando você tem uma visibilidade com programas de comunicação, o que aparece de coisa estranha, ruim, que parece bom, e no papel às vezes é genial, mas não funciona. Cara, é demais, cara. É demais. Então também tem. Lembrem sempre disso. Todas as histórias têm no mínimo 2 lados. Outra coisa, se a pessoa firma um contrato, ela escolheu fazer aquele contrato. E coisa 3, é normal você ser mais recusado do que aceito em tudo que você vai fazer na sua vida.
Tá? Vamos parar com o síndrome de coitadismo? Eu nem tô de novo, não estou falando do Sérgio, não sei quanto com o Sérgio. Estou falando pra gente tirar alguma coisa produtiva desse vídeo aqui. Porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação pra informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Tchau. Posso falar? Confio que o Igor tenha tudo isso documentado. E eu sei que manter a empresa é uma coisa difícil pra caramba, manter qualquer tipo de organização. O vídeo já ficou longo, espero que você tenha aprendido algo com isso. Fico triste que tudo esteja acontecendo, espero que todo mundo se alinhe. Gosto de todo mundo, cara. Gosto do Monark, gosto do Igor, gosto do Sergião, gosto do Jean, gosto de todo mundo, cara. E é triste que as coisas aconteçam, que essas coisas acontecem, né? Mas é da vida. Um abraço, vou questionar tudo. Tchau. Igor do É isso aí, turma. Vídeo finalizado. Baita treta, hein? Mas eu acho que isso aí é potencializado pelo fator internet. Se todo mundo tratasse de uma maneira muito mais direta, muito mais objetiva, de homem para homem, conversando realmente ali, eu acho que as coisas se desenvolvem e se resolveriam. O problema é que tu expõe isso publicamente, por o fato de tu ser uma pessoa pública, isso acaba levantando mais tese, mais teoria, e querendo ou não, tu ganha like, tu ganha mídia com isso, mas em contrapartida tu acaba perdendo amizades reais, né? Então, é isso, tá? Pensa bem se tu vai querer colocar um sócio aí, né? Porque sociedade não é brincadeira. E é isso, tá? Vamos pra cima. Valeu!